Olá! Em educação visual ou em trabalhos manuais é normal utilizarmos as folhas brancas de papel de desenho, o vulgarmente chamado papel cavalinho. Este ano optámos por trabalhar com folhas A3, se bem que em algumas situações iremos trabalhar com folhas A4. A folha de papel de desenho é uma folha completamente branca que não tem qualquer margem ou qualquer espaço definido. Ao exemplo desta folha de linhas, onde temos as margens marcadas a vermelho, neste caso cor-de-rosa, e sabemos que não devemos ultrapassar a margem, na folha de papel de desenho, a folha A3 papel cavalinho, não temos qualquer margem. Logo, devemos ser nós que as vamos fazer. A essa margem ou moldura que iremos traçar à volta dá-se o nome de esquadria. A esquadria poderá ter várias medidas. No entanto, nós trabalhamos com uma esquadria que terá 2 cm do lado esquerdo e 1 cm nos restantes lados. Em qualquer trabalho de desenho ou geometria, vamos precisar de um lápis HB, de um afia e de uma borracha branca, a qual deve estar, isto é a borracha de uso comum cá em casa, mas a qual deve estar o mais limpa possível. Vamos precisar também para o nosso trabalho da nossa régua de 50 cm. Passamos a efetuar as medidas. Uma breve explicação sobre a régua, que já devem saber, dado que é matéria de primeiro ciclo. A régua está dividida em números, começa no 0, nunca começamos a medir da ponta da régua, mas sempre do 0, do tracinho correspondente ao 0. E ela está dividida, como é possível ver, em centímetros e em milímetros. A cada número corresponde 1 centímetro. A cada tracinho mais pequeno corresponde 1 milímetro. Cada centímetro tem 10 milímetros. De 5 em 5 milímetros aparece um tracinho ligeiramente mais comprido com um pontinho que corresponde a meio centímetro. Sempre digo aos meus alunos que a régua é muito precisa e certa nas medições, mas que é um bocadinho matreira para medir. Se eu quero traçar uma linha na vertical, que é a posição em que nós andamos, ao alto, se eu quiser traçar a minha linha na vertical, terei que medir sempre com a minha régua na horizontal. Irei colocar, próxima aqui por favor, irei colocar o 0 da régua sobre a aresta do papel. E irei fazer a minha marcação dos 2 cm no lado esquerdo com um pontinho em cima do 2. Para traçar uma linha reta, preciso sempre de 2 marcações, por isso marquei na parte superior da folha e agora virei marcar cá mais em baixo. Novamente faço coincidir o 0 da régua com a aresta do papel e no número 2, que é a medida que quer 2 cm, irei colocar um pontinho. Não convém ser um traço porque o traço terá alguma dimensão. O ponto é o elemento mais pequeno do alfabeto visual e deve ser sempre o que é usado. De seguida, irei unir os 2 pontos com a minha régua, por forma, ao passar com o bico do lápis, os pontos fiquem completamente tapados pela linha que tracei. E tenho a minha primeira medição. Do lado esquerdo da folha, acabei de traçar 2 centímetros. Agora, cá em baixo, irei traçar 1 centímetro. Voltarei a fazer coincidir o 0, colocar o 0 da régua sobre a aresta do papel e irei marcar um pontinho no 1. Virei com a minha régua mais ao lado direito do papel e irei colocar novamente um pontinho no 1. Agora com a régua, e estão a ver que eu usei a régua numa posição diferente, quero traçar a linha na horizontal, medi com a régua na vertical. Vou unir os 2 pontos por forma a que
a linha que vou traçar vá tapar os pontos. Irei fazer o mesmo deste lado e tanto posso medir do 0 para o 1, como do 1 para o 0 equivale a 0 centímetros. Equivale a 1 centímetro, peço desculpa. Coloco o 1 coincidente com a aresta do papel e marco no 0. Peço desculpa pela incorreção. É 1 centímetro à mesma do 1 para o 0 ou do 0 para o 1. Volto a marcar um pontinho, volto a unir os dois pontos e já tenho a esquadria realizada em 3 lados da minha folha. Falta apenas realizar na parte superior. Sendo mais fácil, posso virar a folha e fazer outra vez. Do 1 para o 0, um pontinho, está em baixo na outra parte da folha. Do 1 para o 0, um pontinho, porque tanta distância vai do 0 ao 1 como do 1 ao 0. Vou pôr a folha na posição correta e vou unir novamente os dois pontinhos, tendo cuidado de o lápis os cobrir. Pronto. Não há nem pontos a mais, nem traços e a esquadria está traçada de forma perfeita. Estas pontinhas que sobram ao início, que é normal, vamos levemente com a nossa borracha branca apagá-las. Com muito cuidado e levezinho, os trabalhos têm que ser feitos com alguma concentração e cuidado. Se estivermos sempre a falar com o vizinho do lado, a olhar para o lado, é complicado. Temos aqui o traçado da esquadria. A esquadria é esta moldura que serve de limite da área de trabalho. Apenas é possível trabalhar dentro da esquadria. As partes correspondentes às margens, nada absolutamente é realizado neste espaço. Estes trabalhos são sempre realizados a lápis e tendo cuidado de retirar a folha do bloco e usá-la sobre a mesa, porque ao ter a folha no bloco, a régua irá mexer e tombar, não estará fixa. Agora vamos traçar o espaço destinado à legenda. A legenda, ou seja, o espaço que é destinado à identificação do nosso trabalho e de quem o realiza e a vários dados que possam interessar à leitura do trabalho, é sempre no canto inferior direito. E sempre, como eu já disse, na parte interior da esquadria, porque nada se faz da esquadria para fora. Vamos trabalhar, há vários tipos de legenda. Nós iremos trabalhar com uma legenda, que já vos foi dada as medidas, que são 4,5 cm de altura, e eu chego aqui e marco aqui um pontinho no 4,5, e mais aqui à frente, novamente, outro pontinho aqui no 0. Pus aqui o 4,5 coincidente com a linha, marco um pontinho. Porque para traçar, por mais pequena que seja uma reta, eu vou precisar sempre de 2 pontos. Agora vou unir os 2 pontos, fazendo coincidir aqui já o 8, porque ela tem 8 cm, fico já com uma medida completa e só já vou precisar de voltar a medir os 8 cm aqui em baixo, colocando aqui no 0 um pontinho, para fazer o retângulo correspondente aos 4,5 de altura por 8 de largura. Mas medindo sempre em 2 lados para ter a certeza que não fica torta. Depois de ter feito o espaço correspondente, vou dividi-lo de 1,5 cm em 1,5 cm. Coloco aqui o 0 coincidente com a linha de esquadria, marco um pontinho no 1,5 e um pontinho nos 3, dado que 1,5 mais 1,5 são 3 e mais 1,5 são 4,5. Faço exatamente o mesmo deste lado. Um pontinho no 1,5, um pontinho nos 3, porque dá aqui nos 4,5. Pronto. Agora o que irei fazer? Irei unir os pontinhos.
O lápis tem que estar sempre bem afiado e não deve-se carregar demasiado. O lápis HB é um lápis médio, é macio, como tal não há necessidade de carregar muito, para o caso de termos que apagar, não ficar vincado. Agora, a legenda, a linha de cima permanece inteira, tal e qual como está, sem qualquer divisão, e a linha de baixo é dividida em dois espaços, um de 5 e o outro que corresponde a 3 cm. Na linha de baixo faço um pontinho nos 5, venho à linha de cima, quase à linha de cima, e volto a fazer um pontinho nos 5. Porque até para traçar esta distância tão pequena, convém, é uma reta, convém ter sempre 2 pontos. É obrigatório ter os 2 pontos, porque senão a linha irá ficar torta. E dividi. Linha de cima destina-se à identificação do título do trabalho, que pode ser geometria, pode ser outra coisa qualquer que eu darei o título. A linha de baixo corresponde ao preenchimento do primeiro e último nome do aluno, o ano, a turma e o número. A última das linhas, a terceira, é dividida em 2 espaços de 4 cm cada um. Irei marcar o primeiro pontinho cá em cima aos 4 cm e o pontinho de baixo aos 4 cm. E irei unir os 2 pontinhos. Tenho aqui uma divisão feita aos 4 cm. A linha de baixo não se preenche nada porque são destinadas à avaliação, à data e à assinatura da professora, da correção do trabalho. Esta é a nossa legenda. Na primeira linha deverá ser escrito o nome do trabalho, identificação do aluno, a qual deve ser sempre o primeiro e o último nome, dado que, por vezes, há 2 alunos com o nome igual na sala. E a segunda deve ser o ano, 5º ou 6º ano, vamos supor aqui, 5º ano, turma T, número 22. Uma suposição. Nas linhas de baixo nada se escreve porque são destinadas ao professor. Isto é a realização básica da nossa folha de trabalho. Aqui está o trabalho básico da nossa folha de trabalho. É um trabalho que leva, no máximo, 1/4 de hora a ser realizado. Haverá outro vídeo a seguir com a divisão da folha de trabalho. Esta é a normalização. Esquadria, que corresponde à margem, e legenda, que corresponde ao espaço de identificação. A legenda terá 8 cm de largura por 4,5 de altura, dividido em 1,5 cm cada linha. Aqui dá a sensação de estar um bocadinho torto, tem a ver com a posição do telemóvel e da folha. Mas se medirem nos 2 sítios, garanto que, à vista desarmada, ela não está torta. Bom trabalho!